E aí, gente, Arion aqui, e hoje nós vamos ver os Metalmanos com os piores poderes de Super Choque, aqueles com as piores maldições, aqueles poderes que destruirão a vida daqueles que os receberam, trazendo deformações bizarras e sofrimento extremo. Vou dar choque no seu sistema. Super choque! O Furão. Abrindo nosso ranking, temos o personagem que é a prova viva de que o gás do Big Bang tem um senso de humor doentio. Enquanto pessoas como o Virgil Hawkins ganharam controle sobre o eletromagnetismo, esse cara literalmente se transformou em um furão humano. Ele não ganhou super força, não atira lasers, e sua grande habilidade é ter um faro apurado e um rosto que parece de um roedor gigante. Viver com esses poderes, vulgo maldição, é uma humilhação diária. O Furão perdeu completamente qualquer traço da sua humanidade e seu rosto se tornou motivo de piada até mesmo entre os vilões. Ele é frequentemente usado como um mero cão de caça pelos próprios Metalmanos mais poderosos, sendo tratado como lixo descartável, porque sua mutação não serve para combate, apenas para rastreamento, e é claro, a pior parte, sua aparência repulsiva e seus sentidos aguçados são uma faca de dois gumes, um cheiro forte ou um ataque químico de vilões como Puff o incapacita muito mais rápido do que um humano normal. Ele é uma aberração física que não impõe respeito nenhum. Carmendilo. Imagina acordar um dia e descobrir que seu corpo desenvolveu uma carapaça gigante e que agora você é um tatu humano. Essa é a triste realidade de Carmendilo. O Big Bang destruiu a vida normal dessa garota, transformando-a em uma criatura bizarra que se enrola em uma bola para se locomover. Ela perdeu completamente a chance de viver em sociedade. Carmen não consegue sentar em uma cadeira normal, não consegue dormir em uma cama comum, e suas proporções físicas ficaram extremamente distorcidas por uma casca blindada grotesca. Ela é obrigada a viver nos esgotos ou em esconderijos porque se sair na rua causaria pânico e nojo. O poder de rolar como um pneu em altas velocidades simplesmente não compensa total anulação da sua feminilidade e humanidade. E o detalhe assustador: para se locomover em alta velocidade, ela precisa se jogar no chão, rolar no asfalto sujo e depender da inércia. É uma vida fisicamente exaustiva e nojenta, onde seu corpo se tornou sua própria prisão. Hyde. Muita gente adoraria ter super força, mas o preço que o Hyde pagou por isso foi transformar o próprio corpo em uma monstruosidade de pele enrugada e endurecida. O Big Bang alterou a sua derme para ser espessa como a de um rinoceronte, deixando-o completamente deformado. Ele achou que isso tornaria o cara mais durão de Dakota, mas só o transformou em uma aberração sem um rosto humano. Sua pele grossa o protege de ataques físicos, mas destruiu seu tato e sua aparência. Ele não consegue sentir um toque suave, não tem mais feições normais, e para demonstrar emoções, é forçado a usar capuz e óculos escuros para tentar esconder sua feiura extrema do seu rosto. E a força bruta que ele ganhou não serve de nada quando você se torna um monstro que as pessoas não conseguem nem olhar. E o ponto crítico: o nome Hyde faz referência ao monstro da literatura. É exatamente isso que ele virou. Ele perdeu a identidade civil e foi empurrado para o crime, simplesmente porque a sociedade jamais aceitaria um cara com aquela aparência monstruosa trabalhando em um lugar normal. Onyx. Seguindo a nossa lista de deformidade, mas em uma escala ainda mais massiva, temos o Onyx. Ele é apenas um cara normal que foi transformado em um gigante rochoso roxo, com o triplo do tamanho de um ser humano comum. O Onyx se tornou um colosso, desajeitado, pesado e que destrói tudo que toca, simplesmente por não conseguir controlar sua própria massa. Ele não pode entrar em um carro, não passa por portas normais, e sua voz se tornou um grunhido pesado. A vida de Onyx é resumida a ser o músculo irracional de vilões mais espertos, como a própria Puff. A transformação dele foi tão extrema que ele parece ter perdido parte da sua inteligência e capacidade de raciocínio, tornando-se apenas um brutamontes refém do seu próprio corpo gigante. E o seu diferencial bizarro: o peso dele é tão absurdo que ele destrói o chão com apenas o pisar. Viver como Onyx significa viver quebrando as próprias coisas. É um desastre ambulante que nunca terá conforto na sua vida. E é claro que ela não poderia ficar de fora. Nós temos a Talon, a Teresa. A adolescência já é uma fase difícil, mas imagina passar por ela se transformando em um pássaro humano. A Teresa sofreu uma mutação genética tão agressiva que seu corpo inteiro se encheu de penas alaranjadas e seu rosto ganhou traços aviários severos, e ela desenvolveu garras extremamente afiadas. Ela ganhou o poder de voar, mas a que custo? Talon não tem um disfarce, não pode se desativar as suas penas. Ela foi forçada a abandonar sua casa, seus amigos e sua vida escolar, porque a aparência dela grita mutante a quilômetros de distância. Ela foi parar nas ruas sendo manipulada pelo Ebon e usada como a capanga, porque não tinha mais para onde ir. E o poder dela roubou o futuro humano que ela tinha pela frente, e o terror social, enquanto os outros heróis tiram as máscaras e vão jantar com a família. A Talon está presa naquela forma para sempre. Suas garras rasgam roupas comuns e o isolamento fez com que ela se tornasse a vilã que a aparência dela sugere. Tamara, o monstro, é o exemplo perfeito de como o poder pode ser literalmente uma doença. Após a exposição do Big Bang, ela não desenvolveu uma aparência bizarra imediatamente, mas adquiriu uma transformação
transformação ativada por estresse e raiva. Quando ela se descontrola emocionalmente, ela se transforma em um monstro gigantesco, repulsivo e grotesco, e sem intelecto. E o pior dessa maldição é a perda do controle. Ela não se transforma em uma heroína estilosa, ela vira uma besta descelebrada e destrói prédios e ataca quem estiver pela frente, incluindo as pessoas que ela ama. Ela vive um constante terror psicológico, precisando reprimir qualquer emoção forte para não liberar a aberração que vive dentro dela. E o nível de apelação reversa. Ela não retém memórias do que o monstro dela faz. É como viver com outra personalidade interior. Quando ela acorda, nos escombros, ela tem que lidar com a culpa da destruição que causou sem nem mesmo lembrar do que aconteceu. Destruct Derek. Derek era um astro do atletismo, com um futuro brilhante pela frente, até que o Big Bang destruiu sua biologia. O corpo dele começou a gerar energia iônica estável e incontrolável. Ele não só tira raios pelas mãos, a energia vaza através dele e do próprio suor, simplesmente por existir e se movimentar. Ele brilha intensamente e tudo ao seu redor é destruído. Esse poder forçou Derek ao isolamento absoluto, e ele não podia mais correr, não podia mais ficar perto da família e foi caçado por gangues de mutantes, porque a energia do seu corpo atraía atenção indesejada. Ele teve que se esconder nas sombras, fugindo de todos, pois um simples aperto de mão ou uma crise de nervos poderia causar uma explosão de íons devastadora. Aquamaria. E os anteriores ficaram deformados. A Maria simplesmente deixou de existir, como uma forma de vida baseada em carbono. O Big Bang transformou o corpo inteiro dela em água viva. No começo, manipular fluidos e esticar o corpo pode parecer legal em uma luta, mas a realidade de viver sendo líquido ambulante é aterrorizante. Ela não pode ser abraçada, não pode mais comer comida normal, ela não pode usar nem mesmo roupas comuns sem encharcá-las. A Aquamaria não tem mais a biologia para sentir calor de outra pessoa. Qualquer impacto físico pesado a espirra para todos os lados. É um dos estados existenciais mais trágicos do desenho. Tanto que a maior motivação dela, no final, não era ser uma vilã ou heroína, era apenas encontrar a cura para voltar a ser humana. E o detalhe desesperador: se a Aquamaria for exposta a temperaturas muito altas, ela literalmente evapora. E se for exposta ao gelo, ela congela e fica paralisada. Ela se tornou refém absoluta da temperatura do próprio ambiente. Nightingale. E como nós vimos no vídeo dos heróis, a Gale é absurdamente poderosa com a sua matéria escura, mas a fraqueza que veio com ela a coloca no topo das piores mutações. A biologia da Nightingale foi drasticamente invertida. Ela desenvolveu uma fotofobia letal. Isso significa que a luz não apenas cega, mas causa dor físicas, queimaduras extremas pelo seu próprio corpo. Ela foi banida do mundo da superfície durante o dia. A Nightingale é forçada a viver como um morcego nos esgotos, nas partes mais sujas e escuras de Dakota, longe do sol e da vida civilizada. O poder dela a tornou alérgica à própria vida na Terra. Qualquer luz de poste mais forte ou lanterna tática poderia derrubar no chão gritando de dor. E a prisão de sombras, Nightingale nunca mais pode ver um pôr do sol ou andar num parque. A mutação dela transformou a escuridão no seu único refúgio seguro. O poder dela a condenou a uma vida literalmente sem brilho. Permafrost, Maureen Connor. No topo da nossa lista está o poder mais triste, destrutivo e indesejado de talvez de toda a série. Maureen Connor, a Permafrost, não apenas ganhou poderes de gelo, ela virou uma extensão do frio congelante. Após perder a mãe e virar uma moradora de rua, o Big Bang ativou nela uma mutação que afeta diretamente a sua temperatura corporal e a sua estabilidade mental. Ela vive em um estado de hipotermia constante, sentindo um frio agonizante que simplesmente nunca passa, não importa quantos cobertores ela use. E o pior de tudo é que os poderes dela estão ligados à sua mente quebrada pelo seu trauma de infância. Quando ela sente dor emocional, ela instintivamente cria nevascas devastadoras de categoria 5 e começam a congelar a cidade inteira. Ela é uma garota traumatizada cuja própria tristeza tenta congelar ela e todos ao redor até a morte. O terror absoluto, Maureen não escolheu ser a vilã. Ela é uma pessoa doente com a mente fragmentada, sendo torturada pelo próprio corpo, congelado 24 horas por dia. E o poder do gelo dela é a materialização da solidão e do desespero absoluto. É de longe, talvez, a pior maldição que o Big Bang já criou. E depois de ver essa lista bizarra, preferia ser o furão ou viver escondido nos esgotos, como Carmen Dilo. Tem algum outro poder de mutante que você acha pior do que esses? Comenta aqui embaixo, eu quero ver a opinião de vocês. Não esquece daquele like, virar membro do canal por apenas R$1,99 e dá uma olhada nos produtos aqui no vídeo. Tem vários Funkos irados pra vocês comprarem. Valeu e tamo junto.